Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do podcast Diálogo com o Otelino. Aqui você acompanha o balanço semanal dos trabalhos da Assembleia Legislativa do Maranhão que refletem no dia a dia da população, além de uma análise do cenário político e econômico local e nacional. Confira! Sustentabilidade ambiental. Tive a satisfação de participar nesta segunda-feira de uma solenidade no Tribunal de Justiça, em companhia do presidente do tribunal, do juiz titular da Vara de Interesse Difuso, Dr. Douglas Martins, do governador Flávio Dino, procurador-geral de Justiça, também estava presente, e outros agentes políticos, além de representantes da sociedade, onde foram liberados recursos para investimento na área ambiental. Investimentos esse no Parque Estadual do Bacanga, que será cercado, além de elaborado o plano de manejo, também no Parque do Rangedor, onde haverá alguns investimentos, além de outros investimentos em unidades de conservação fora de São Luís. Cito como exemplo o município de Timon, o município de Anapurus, o município de Morros. Fiquei muito satisfeito em participar deste momento, porque são vultosos recursos investidos na área ambiental e isso vai permitir com que o nosso Estado se torne cada vez mais sustentável no aspecto ambiental e que tenhamos mais cuidado com os nossos recursos ambientais. Nova sede do Ministério Público em Caxias. A convite do Procurador-Geral de Justiça do Maranhão, Dr. Luiz Gonzaga Martins Coelho, participei da inauguração da nova sede das promotorias do município de Caxias. Fiz questão de ir por entender que o fortalecimento do Ministério Público ele é fundamental no sentido de defender os interesses da sociedade. Vimos as novas instalações, não só os promotores, como os demais funcionários, os cidadãos que forem à sede das promotorias, os advogados, enfim, todos terão um ambiente para permitir que sejam mais bem recebidos e isso, claro, reforça a instituição do Ministério Público, não só por fortalecer a partir de novas instalações físicas, mas também pela valorização dos servidores. Nesse sentido, acho que foi mais uma inauguração marcante e cumprimento todo o Ministério Público por estar neste processo permanente de fortalecimento institucional. PIB maranhense. Dados divulgados pelo IBGE dando conta de que o Maranhão teve o crescimento do PIB, tomando como referência o ano de 2017, de 5,3%, bem maior do que a média nacional, que foi de 1,3%, é razão de alegria para nós. E também, claro, de renovar o desafio para que possamos continuar incentivando a economia do nosso Estado. Vimos que a atividade econômica principal que gerou esse crescimento no PIB foi o agronegócio. Claro que não podemos deixar de considerar que os investimentos públicos que foram feitos também somaram nesse aspecto. O nosso desejo é de que o Maranhão continue superando a crise a partir da movimentação da economia, do incremento da economia a partir de suas vocações econômicas principais, gerando emprego, gerando renda e melhorando assim a qualidade de vida do povo do Maranhão. Política ambiental nacional. O levantamento divulgado a partir de dados coletados por organismos do próprio governo federal, informando que houve um aumento de 30% no desmatamento na Amazônia a partir de agosto de 2018 a julho de 2019, nos preocupa muito. Isso evidencia a falta de políticas claras de controle do desmatamento, principalmente do desmatamento ilegal. Nós já temos falado em algumas oportunidades que o atual governo não tem política ambiental. Aliás, o atual governo federal, ele incentiva o desmatamento e incentiva o desrespeito à legislação ambiental brasileira, que apesar de algumas investidas, continua sendo uma das legislações mais completas do mundo, mas que precisa ser cumprida. Nesse sentido, é fundamental que nós continuemos cobrando, porque não é admissível que nós deixemos o principal recurso ambiental do planeta Terra, que está em grande parte no Brasil, continue sendo destruído e desmatado de forma frequente. Concentração de renda no Brasil. A pesquisa Desigualdade Mundial 2018 mostra um dado muito negativo com relação à distribuição de renda no Brasil.
que 1% da população brasileira concentra 30% da renda do país, o que nos torna, neste quesito, o país mais desigual do planeta. E além de ter dados como esse, que são extremamente negativos, nós infelizmente percebemos que a macropolítica do atual governo vai radicalizar ainda mais as desigualdades no país. A reforma da Previdência que foi aprovada e promulgada, apesar de ter sido melhorada pelo Congresso Nacional, ela ainda promove desigualdade, porque ela concentra as dificuldades para se aposentar e as taxações justamente nos segmentos que mais precisariam da ação do Estado e de uma política previdenciária que rompesse com a desigualdade histórica. A proposta de reforma tributária que começa a tramitar no Congresso, ela também vai produzir desigualdade. Por isso, é preciso que nós repensemos o modelo econômico do Brasil. O que está acontecendo de 2 anos para cá é o desmonte do Estado, e as experiências que aconteceram no mundo sob essa ótica neoliberal foram todas muito ruins. Basta vermos o que está acontecendo no país vizinho, o Chile, que era até 1 mês, 2 meses, a referência para esse modelo neoliberal, e hoje é um país em guerra civil em razão de graves desigualdades sociais. A nossa expectativa é de que o Brasil possa retomar o seu caminho de construção de políticas públicas que sejam inclusivas e que possa romper com o que há de mais grave no Brasil, que é este sistema extremamente injusto e extremamente desigual, onde grande parte das riquezas estão concentradas em um percentual muito pequeno da população. Reformas que virão pela frente podem ajudar a mudar essa lógica, como a reforma tributária, desde que seja uma reforma tributária que não tenha por princípio fundamental e como foco continuar tributando o consumo e o salário, que possa inverter e construir uma reforma tributária que tribute majoritariamente as grandes fortunas, os grandes bens e não mais aqueles que menos têm condições. Esta foi mais uma edição do podcast Diálogo com Otelino. Os programas ficam disponíveis no Spotify, SoundCloud e nas demais redes sociais do presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, o deputado Otelino Neto. Não perca a edição da próxima semana.